A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? É muito importante que você peça para Deus conduzir e guiar o seu coração, tá? Porque quando Deus conduz e guia o seu coração, Deus vai colocar alguns desejos dentro de você para que você consiga objetivos que vão favorecer o reino de Deus, tá? Deus começa a trabalhar primeiro dentro do nosso coração. Isso está claro em Filipenses 2,13. O Senhor opera em vós tanto querer como efetuar. E muitas vezes Deus vai criar situações e essas situações produzirão o desejo dentro de você para que aconteça, tá? Quando nós temos o desejo, no mínimo que a gente vai fazer é orar e lutar para que aquele desejo se concretize. Isso é o que chamamos de fé. A fé que eu falo aqui não é a fé de só acreditar, mas é a fé de ação, de agir em prol de um objetivo. Então, é por isso que o Senhor vai dizer assim: tudo é possível ao que crer. Mas você pode utilizar também tudo é possível ao que quer. Talvez não consiga 100% do que quer, mas pelo menos similar ou para a direção estará indo. Eu vou dar alguns exemplos meus de como o desejo é importante dentro do coração e depois eu vou dar exemplos bíblicos para não dizer que eu estou aqui ensinando autoajuda barata. Não é isso, tá? O que eu estou ensinando aqui é bíblico. Um dos primeiros desejos que eu tive na minha vida, na minha história, nem crente eu era. Eu era uma criança, mais ou menos 7 a 8 anos, e tinha o desejo de ler. Era o meu sonho, era ler. E como eu não ia à escola, que nessa época nem registro de nascimento eu tinha, eu ficava olhando as letras nos papéis e ficava sonhando com aquilo, em ter essa sabedoria de leitura. Muitas vezes eu pegava papel e começava a copiar aquelas letras sem saber que letras eram. Esse desejo no meu coração foi crescendo tão grande, tão grande, tão grande, o desejo de ler, que um dia eu me tranquei no meu quarto, era uma tarde, eu estava só, e comecei a chorar e falar com Deus, mesmo sem ser crente. Mas eu sempre sabia que tinha um ser. Eu sempre via minha mãe indo para a igreja, minha mãe era católica. Então eu sempre cresci com essa coisa de existe um ser maior. E eu me lembro naquela tarde que eu comecei a chorar no meu quarto e falar com Deus e pedir: Deus, me ensina a ler. Eu quero tanto ler. Senhor, me ensina. E comecei a chorar mesmo. Chorei tanto que dormi naquela tarde. Na minha cabeça, eu pensava que eu iria acordar sabendo ler, que Deus iria tocar no meu cérebro e eu saberia ler. E é aqui que muito se perde, que às vezes as pessoas pensam que vai desejar hoje e vai acontecer amanhã ou na mesma semana. E não é, tá? Às vezes demora um pouco. Eu só sei que depois dessa tarde, que eu chorei, meu coração ficou mais calmo, mais tranquilo. Mas ali para frente o mundo espiritual começou a trabalhar em meu favor. Cresceu dentro do coração da minha mãe adotiva de tirar o meu registro de nascimento, porque meu pai biológico dizia que ia trazer e nunca trouxe. Minha mãe adotiva conversou com o vereador lá em Jardim São Paulo, acho que o nome desse vereador era até Valdomiro. Ele deu uma carta para minha mãe. Minha mãe foi lá no cartório, tirou o meu registro, inventou tudo na hora, nome, data de nascimento, tudo, cidade onde eu nasci, é tudo o que ela criou na cabeça dela. Eu não sei a data de meu nascimento verdadeira, mas ficou sendo a que ela escolheu lá. Dali ela já veio, no outro dia foi para a escola, me matriculou e no primeiro ano de estudo eu aprendi a ler. Então você percebe que o desejo cria essa conectividade, essa vontade, porque às vezes algo não está em sua força,
está na força de Deus. Aí você vai buscar a Deus e Deus te ouve. Outro desejo que eu tive foi da minha libertação das drogas, também que eu não tinha força, aquela vontade de me libertar, de transformar a minha vida. Fui buscar a Deus em oração, clamando mesmo longe do Senhor, e o Senhor falou: vai para minha casa que eu mudo. Isso aí também veio o desejo de tirar a habilitação. Começou com desejo, orei, fui buscar, desejo de ter uma casa própria, desejo de reconstruir a minha família. Teve um período muito obscuro na minha vida que eu perdi toda a minha família, meus filhos longe, minha esposa longe, e eu me vi sem nada, a ponto de eu desejar a minha morte. Foi quando eu desejei ter a minha família de volta, fui para a oração, clamei aos céus e pedi com todas as minhas forças e pedi: Senhor, eu quero a minha família de volta. Essa fé criou coisas e situações que me deram a minha família de volta. Então, você vai perceber que tudo vai começar num desejo dentro do seu coração, dentro de você. Foi o caso que acontecia na nossa igreja. Eu ia para a igreja aqui e eu ficava com angústia, irmãos, porque olha, aquelas colunas no meio do templo, aquilo tirava a minha paz. Aquelas cadeiras brancas, ressecadas, tirava a minha paz. E o piso tirava a minha paz. E eu ia para casa às vezes, ficava olhando para o céu dizendo: ah, Senhor, se eu tivesse dinheiro, eu comprava as cadeiras, Senhor. Eu queria tanto, Senhor amado, mudar as cadeiras, fazer aquele piso, colocar um forro na igreja. Ah, Senhor, como eu queria. O desejo vinha, eu orava e do jeito que eu pedi a Deus, aconteceu. Cadeiras, forro e piso. Deus opera dentro de nós o querer e o efetuar. Eu não esqueço de um dia eu contei um testemunho que me deu vontade de jejuar 3 dias. Eu jejuei o primeiro dia, aí me deu vontade de jejuar o segundo dia. Aí depois eu falei: só porque eu jejuei 2 dias, não vou jejuar hoje não? Jejuei o terceiro dia. Vinha de dentro de mim esse desejo, eu não sabia por quê. Quando foi no 4º dia, eu indo trabalhar, um moço me abordou querendo me assaltar com a faca. E ali eu conversando com aquele moço, Deus me dando palavras, aquilo quebrantou aquele moço, do ponto que ele saiu com os olhos cheios de lágrimas e me pedindo oração. Deus opera em nós o querer. E às vezes Deus vai criar situações para que o desejo gere dentro de você. Você vai ver isso acontecendo com o povo de Israel. Lá no Egito, Deus permitiu que o faraó oprimisse o povo. Essa opressão fez o povo que lembrar-se de Deus e clamar a Deus por libertação. Passou a vir dentro do coração das pessoas o desejo de liberdade. E esse desejo, como era a liberdade, era coisa inalcançável pelas próprias mãos do povo, o povo começa a clamar a Deus e o mundo espiritual começa a agir e a trabalhar em favor do povo, trabalhando no coração e preparando Moisés, que iria tirar o povo de Deus. Percebe aqui, não é uma coisa de autoajuda nem da cabeça. É um mecanismo que Deus usa para abençoar os seus filhos, criando situações. Essas situações criam o desejo na alma e quem tem verdadeiramente desejo muda. Irmãos, olha, não tem drogas que escravize, que se a pessoa tiver desejo de se libertar, não se liberte. Não tem situação difícil que a pessoa, buscando a Deus com fé e querendo mudar, não mude. Você vai ver também o caso de Ana, 1 Samuel capítulo 1. Ana e Penina. Ana estava bem com seu marido, era muito amada. Aí a Penina começa a zombar de Ana. Veja, essa mulher zombando de Ana. Aí essa zombaria, essa vergonha faz com que Ana cresça o desejo dentro do coração dela de ter um filho.
E esse desejo é tão grande e longe do alcance de suas mãos, que ela entra no templo e vai clamar, chorando a Deus, e diz, Senhor, eu quero, e quero. E essa fé gerou o milagre na vida dela. Começou pelo desejo no seu coração. Eu costumo dizer, para quem quer, um caminho aparece. Então é importante que Deus coloque esses desejos no coração da gente. Você vai ver a palavra de Deus dizendo, Deus endureceu o coração do faraó, dando desejo no coração do faraó de perseguir o povo. Quando Deus coloca os desejos dele no nosso coração, a gente trabalha para que aquilo aconteça. Vou dar mais exemplos bíblicos, vejam. Eu falei de Ana, a mulher do fluxo de sangue. Os médicos tinham dito que não, gastou todo o dinheiro, mas alguém falou, olha, se você tocar em Jesus, você vai ficar curada. Aquela mulher tinha tanta vontade de ser curada, isso prova pelos 12 anos dela buscando a cura. Uma pessoa que passa 12 anos sendo desenganado e correndo atrás, essa pessoa quer muito aquilo. Ela está desejando muito ser curada. Então ela queria, e quando quer, o caminho aparece. Chegou a mensagem para ela que Jesus curava, a informação que ela precisava. Deus vai trabalhando. A informação, ela, agora eu vou atrás, eu vou. Mas rapaz, você está tão doente, tão raquítica, você vai para o meio daquela multidão, aquela multidão vai te matar. Eu quero, eu vou. E aquele desejo, toca em Jesus. Esse desejo gera uma energia de sucção de energia de Deus. Quando ela toca em Jesus, ela puxa de Jesus o poder. Por quê? A força da fé daquela mulher. Aquela vontade interior dela de ficar curada. E o Senhor Jesus para e diz, alguém me tocou diferente. Todo mundo me tocou, mas alguém queria muito. Queria muito. Quem é? Quem é? E ficou procurando. Aí ela apresenta-se ao Senhor e diz a verdade. Senhor, é assim, assado. Então, perceba que essa vontade te dá força para lutar, para ir atrás, para lutar. É por isso que Mateus 7,7 vai dizer, ó, pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. E o mesmo texto vai dizer, olha, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta se abre. Quem falou isso não estava mentindo, isso não é autoajuda. Porque quando você deseja algo, você luta contra tudo e contra todos, tá? É por isso que o pai nunca vai conseguir segurar a filha adolescente que se apaixonou por um outro cara. Ela quer tanto aquilo que não tem bicicleta, videogame, não tem nada que impeça, não tem viagem à Disney que impeça. Ela vai fugir com o cara, porque é o desejo. É forte isso, tá? Você vai ver claramente isso, o milagre do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Tudo contrário a ele, mas ele queria. A minha chance é essa. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Cala a boca, cego, cala a boca. Que coisa desmotivante, né? Alguém mandar você calar a boca? Cala a boca, mas eu quero, eu quero. Irmãos, você tem ideia de quantas vezes alguém soltou coisa para mim aqui na internet, para me parar os vídeos, mas o desejo, eu quero levar a palavra de Deus. Esse canal vai crescer, Deus vai abençoar. A igreja também, Deus vai abrir a porta, Deus vai mandar. A última coisa que eu tive desejo foi de sair de lá da comunidade. Eu olhava e dizia, Senhor, não é mal não, mas eu quero sair daqui, eu quero... Deus cria a situação para nos abençoar. Mas começa pelo quê? Lá dentro, aquela vontadezinha, sabe? É por isso que você tem que orar a Deus para que Deus domine o seu coração, porque o nosso coração às vezes é enganoso, às vezes quer levar a gente por caminhos carnais. Então você precisa, Senhor, domina o meu ser e coloca os teus sonhos dentro de mim, para que eu busque de mim mesmo.
Olha, quem quer se santificar, se santifica. Quem quer batismo com o Espírito Santo consegue. Eu me lembro, com 14 anos, eu queria muito batismo com o Espírito Santo. Mas eu queria tanto. Aí disseram para mim, olha, é bom acordar de madrugada. E para mim acordar de madrugada? Na época não tinha celular nem despertador. Eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, que eu dormia no chão limpo da minha casa. Porque eu dizia assim, de madrugada eu não aguento o frio, acordo. E era justamente isso que acontecia. Eu dormia no chão mesmo, sem pano, sem nada. Quando dava de madrugada, o frio batia, eu me acordava. Opa, graças a Deus que eu acordei, eu vou orar de madrugada, que diz que orar de madrugada a gente é batizado com o Espírito Santo. E começava a clamar a Deus, Senhor, me batiza, Senhor, eu quero ser batizado. Agora imagine lá o céu olhando para isso. Rapaz, esse menino quer muito ser batizado, viu? Olha o que ele está fazendo. Ele tem fé. Então, ordena a bênção para a vida dele. E o Senhor Jesus me selou com o Espírito Santo. Então, da mesma forma que eu sonhava escondido em ser um pregador da palavra de Deus. Senhor, eu quero tanto pregar a tua palavra. Não contava para ninguém, só dentro da minha alma. Ah, Senhor, eu quero tanto, eu sonho tanto um dia pregar, saber a tua palavra. Isso me dava força para estudar, isso me dava força para orar, isso me dava força para ir buscar. Lembra? Pedi, buscai e batei. Quando você quer de dentro de você, isso te dá força, te dá ânimo. Você não vê chuva, você não vê tempo ruim, você não vê palavras desmotivadoras, você não vê nada que te pare. A mesma coisa que eu tenho desejo de alimentar vocês aqui espiritualmente. Sabe, desde que hora eu estou acordado? Desde as 3 da madrugada. E o Espírito Santo trabalhando em mim essa palavra. 4 horas estou aqui fazendo vídeo. Isso é o que, senão um desejo de levar a palavra de Deus, um desejo de crescer? Eu gostaria que você ajudasse esse desejo a se cumprir compartilhando essa mensagem com as pessoas. Amém? Sou o pastor Júlio. Deixe o seu comentário para dar engajamento. Se inscreve se não for inscrito. Deus te abençoe. Pede para Deus colocar o desejo. Se já tem um desejo aí no teu coração de algo bom, que vai glorificar o nome do Senhor, já é Deus te dando. Então luta que já está às portas. Amém? Deus te abençoe.